Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Glória a Deus, mais um domingo aqui nós reunidos, nessa manhã especial. Ontem a gente completou aí 2 anos de raízes, amém? Amém. Glória a Deus, foi uma linda festa que teve aqui, em meio aos jovens, aos adolescentes. Eu tive esse privilégio de participar, que Deus abençoe cada vez mais os nossos jovens, amém, igreja? Não sei quantos chegaram a ouvir a mensagem do domingo passado, ou estavam aqui, mas falamos sobre alianças, sobre a importância da gente honrar as nossas alianças. E hoje eu quero pegar um gancho nisso que a gente falou, e a gente vai continuar, mas agora abordando uma temática sobre identidade. Então, se você puder, abre comigo aí a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 21. A gente vai seguir a leitura a partir do versículo 4. Aqui o apóstolo Paulo ele está finalizando a sua terceira e última viagem missionária. E ele vai receber ali alguns avisos, alguns alertas, e com isso ele vai precisar tomar uma atitude. Ele vai ter que tomar uma posição a partir disso. Encontrou aí? Atos 21, versículo 4, diz assim: Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que ele não fosse para Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua esposa e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, assim oramos. Despedindo-se um dos outros, embarcamos. E assim eles voltaram para suas casas. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos. Passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, que era um dos 7, Filipe tinha 4 filhas solteiras, que profetizavam. Demoramos ali alguns dias, e veio da Judéia um profeta chamado Ágabo. Aproximando-se de nós, Ágabo pegou o cinto que era de Paulo, amarrou as suas mãos e os seus próprios pés e declarou: Assim diz o Espírito Santo, isso é o que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para os entregar nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como todos daquele lugar, rogamos a Paulo para que ele não fosse a Jerusalém. Mas Paulo, por sua vez, responde, versículo 13: O que vocês estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do meu Senhor Jesus. Versículo 14: Como Paulo não deixou se persuadir, conformados todos dissemos, que seja feita a vontade do Senhor. Passaram aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos todos para Jerusalém. Até aqui, amém? Então aqui nós temos uma passagem do grande apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, aquele que foi chamado para pregar para o povo que não era judeu. E o texto, ele vai se encontrar ali com os discípulos e ele recebe 3 específicos alertas, 3 específicas direções dizendo: Paulo, não vai para Jerusalém. Não vai porque vai dar ruim para você naquele lugar. Não vão ter coisas boas te aguardando naquele lugar. E ele primeiro encontra ali os discípulos em Tiro, a notícia é essa: não vai, meu irmão. Passa uns dias, ele chega em Cesareia, na casa de Filipe, chega um profeta, o Ágabo, creio que um irmão da Bleia, já chegou, amarrou e soltou: assim diz o Senhor, eita! E o homem deve ter ficado daquele jeito e vai dar ruim. E o clima pesa, todo mundo se comove, todo mundo fica doido,
fala: Paulo, você não pode ir para lá. Olha só, a palavra veio de encontro. Você não pode ir para lá. Ó, sinal está amarrado, repreendido. Não vai acontecer. E o texto diz que os caras começam a rogar para Paulo, clamar, dizendo com insistência: não vai para Jerusalém, Paulo. Com muita súplica. E a gente chega no versículo 13, onde Paulo, ele vai replicar, dizendo: vocês estão malucos? Como assim? Por que vocês estão querendo fazer eu me emocionar aqui, eu chorar e partir o meu coração? Por que vocês estão fazendo eu talvez mudar o meu propósito e ser levado pela emoção e não fazer aquilo que Deus me chamou? Irmãos, vamos lá. Paulo sabia quem ele era. Paulo tinha uma identidade muito estabelecida no Senhor. Ele sabia para o que ele havia sido chamado para fazer. Ele sabia o propósito dele. Tanto é que a fala dele é: eu estou pronto. Não adianta vocês me falarem, contarem as histórias tristes, eu já sei. Eu sei o que o Senhor me chamou para fazer. Eu sei o preço e eu estou disposto a pagar. Se eu chegar lá e for preso, está tudo bem. Mas eu também já estou pronto para, se chegar lá e tiver que morrer, em nome do Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir. E o texto vai dizer que Paulo diz isso. Os caras entendem que não vão conseguir persuadir Paulo, não vão conseguir fazer com que ele mude de ideia. E o texto encerra dizendo que assim eles partem, segue o rumo a Jerusalém. Como eu falei, essa manhã a gente vai trabalhar sobre identidade. Sendo assim, irmãos, para a gente começar a nossa reflexão, comece respondendo para você, no seu coração: você sabe quem é você? Você sabe o que você tem que fazer nessa vida? Você sabe e conhece os planos que Deus tem para você? Se não, pelo menos está tentando procurar saber, procurar entender. Se a sua resposta é não, meu irmão, você precisa buscar essas respostas. Você precisa entender o porquê eu trabalho onde eu trabalho, o porquê eu estou passando pelo que eu passo nessa vida, o porquê tudo está conduzindo eu para viver isso. Qual é o propósito? Porque todo tem um propósito, irmão. Todos temos um propósito. Ninguém aqui é fruto do acaso. Fomos criados, projetados, formados por Deus para executar algo. Amém ou não amém? Todos nós, cada um de nós, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua maneira, com o seu modo, mas todos com um objetivo. Nenhum é igual ao outro. Ninguém é semelhante a ponto de ser idêntico um ao outro. Cada um temos a nossa diferença. Cada um temos as nossas particularidades. E isso é maravilhoso na obra da criação, porque Ele nos fez de forma individual, pontual. Eu diria que Ele fez de forma intencional. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós. Então, se a sua resposta é: eu ainda não sei quem eu sou, no que eu fui chamado e quais são os planos de Deus para a minha vida, você precisa buscar essas respostas urgente. Você precisa buscar essas respostas, irmãos, para ontem. Para ontem. Porque quando a gente entende o porquê, tudo muda. Quando a gente entende o para quê, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais leve. Mas talvez eu fiz essa pergunta e alguns aqui responderam: não, eu sei. Eu sei. Então agora responde mais duas questões. Se você sabe, você já está sendo quem você deveria ser? Você já está fazendo o que precisa ser feito? E é feito com a sua mão. Porque Ele te chamou. É para fazer. Já está sendo feito, meu irmão. Porque não adianta a gente saber o que é certo. Não adianta a gente conhecer o certo. A gente precisa fazer. Executar. A gente precisa ser da forma certa que o Senhor nos chamou para ser. Não basta só conhecer. E entre o saber e o fazer, existe um buraco no meio chamado disposição, coragem, fé, confiança.
para se movimentar. Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu fazer. Esse meio precisa estar regado de fé, de ousadia, de coragem. Essa temática de identidade, irmãos, ela é muito importante para os dias atuais. É muito, irmão, porque nós vivemos no tempo dos influencers. Esse é o tempo que a gente vive. E se a gente não souber quem somos e o que temos que fazer, facilmente a gente vai ser roubado, enganado, levado a estar em lugares e posições que Deus nunca nos chamou para estar. Deus nunca nos chamou, mas o cara indicou. Mas o cara me influenciou. O cara me levou. Alguém recomendou e por isso eu estou aqui. Mas Deus nunca chamou. Nunca te chamou para estar lutando essa guerra. Nunca te chamou para estar passando por isso. Porque muitas vezes a gente é levado pelas influências. E no mundo atual, cheio desses influencers, escuta uma coisa, quem não sabe quem deve ser, qualquer coisa que se tornar vai estar bom, irmão. Qualquer lugar que chegar, ele vai se contentar. Qualquer situação, ele já vai achar que faz parte. Qualquer opinião que uma pessoa chega para dar, ele já vai abraçar e vai falar amém. Por qualquer motivo, ele já vai parar o que estava fazendo e não vai prosseguir. Vai desistir, vai abandonar, vai mudar a rota. Por isso a importância da gente saber quem somos. Por isso a importância da gente conhecer o Deus que nós servimos e discernir o que Ele nos comissiona a fazer. Porque existe uma missão para mim e para você de uma forma coletiva, mas também individual para cada um de nós, irmãos. Individual. Cada um de nós. Somos um povo, um coletivo, sim. Promessas coletivas, sim. Mas existem coisas pontuais também, individuais. E não adianta eu fazer do jeito que o Tiagão está fazendo, porque Deus me chamou para fazer de um jeito e ele do outro. Se for para eu fazer igual ele, não tinha por que ele estar fazendo, já tem um fazendo. Existe a intenção do Senhor. E uma resposta que a gente precisa dar. Paulo nos mostra que ele era um cara que tinha uma identidade muito firmada no Senhor, irmão. Muito firmada. E entenda que ter esse discernimento com o Senhor é você muitas vezes entender. Você vai parecer um teimoso, sim. Você vai parecer um cabeça dura, sim. Um insistente, sim, irmão. Porque para o mundo é cabeçudo. Para o mundo é teimoso. Mas para você, você sabe, é uma atitude de fé. Eu fui chamado para fazer isso. Para viver isso. Não importa o que estão falando. Não importam as circunstâncias. Eu tenho a plena convicção. É para eu estar fazendo isso. Vivendo isso. No texto que a gente leu, irmão. Paulo chega em Tiro, encontra os discípulos, os caras falam, nem inventa, Paulo, nem inventa, se for para Jerusalém vai dar ruim, cara, não inventa. Passa alguns dias, irmão, a viagem está continuando, passa alguns dias, chega em Cesareia, não tinha WhatsApp naquela época não, irmão, não tinha rede social, não tinha, ninguém conversou, ele chegou num outro lugar com outras pessoas, as pessoas chegam e falam a mesma coisa, não vai. Aparece um profeta lá, um irmão cheio do manto, e solta, vigia, varão, vai dar ruim lá, os caras vão te prender, não vai para aquele lugar. Os caras começam a orar, Paulo, não vai. Veja que Paulo teve vários motivos, irmãos, vários motivos para dizer, acho que é hora de eu repensar. Peraí, eu acho que eu vou ver certinho se esse negócio é de Deus. Peraí, eu preciso avaliar. Sabe aquele negócio, irmão? Quem nunca? Será que essas coisas aqui não é da minha carne? Será que isso aqui não é do meu interior? É do meu mesmo? Será que eu não estou querendo inventar moda demais aqui? E é melhor eu ficar de boa? Isso é normal acontecer, sim ou não? É normal a gente ficar nesses impasses. Mas sabe, irmão? Por muitas vezes a gente dá lugar para esse pensamento e não ter a firmeza no Senhor, que a gente deixa a dúvida entrar, o medo tomar conta, e aí a gente não rompe, a gente não vive o que o Senhor tem para nós, porque a gente dá muito espaço para as vozes, muito espaço para aquilo que as pessoas estão falando, porque sempre que aparece uma voz dizendo algo contrário, a gente já acha, opa, Deus está querendo me livrar, opa, Deus está querendo me
alertar. E a gente nunca pensa que pode ser Deus querendo me provar, no sentido, a minha voz é mais suficiente do que esse monte de voz que está falando aí para você? O tempo lá de joelho vale mais do que esse monte de gente falando na rua? A gente só olha para o lado de, pronto, vou mudar. Não, tem muita gente aqui já falando, não é hora. Sabe, irmão, isso é para alguém. Até quando você vai ficar sendo levado pela onda do mar? Até quando vai ficar sendo levado por aquilo que um está falando, o outro está comentando, e um está dizendo? Até quando as pessoas vão falar e você vai mudar a rota? Vai desistir do plano, desistir do propósito, desistir do sonho, desistir do ministério, da empresa, do projeto, e vai sempre enterrando. Posso confessar uma coisa aqui para vocês, irmão? Eu acho a maior loucura ouvir de crente a frase: eu vou ir no culto para pegar a confirmação da palavra. Irmão, vou confessar, eu me seguro para não rir. Que coisa de maluco que é isso? Por quê? Jesus nunca falou isso para os discípulos, irmãos. Você nunca viu os apóstolos ensinando isso. Vamos lá pegar a confirmação. Não! O ensino foi: conheça a palavra, viva a palavra, se relacione com ela, tenha intimidade com ela. Mas a gente vive num tempo onde a gente tem a preguiça espiritual, e por não querer ler, estudar, meditar, conhecer, se relacionar com Ele, com a palavra, a gente tenta terceirizar. E aí a gente quer terceirizar. E olha a maior loucura que é. Muitos confiam os próximos passos da sua vida, as próximas decisões da sua vida, a uma pessoa que eles nem conhecem, pregando uma palavra que eles nem têm intimidade, para saber se é aquilo mesmo, não sabe nem se o texto está dizendo aquilo, se o contexto permite o pregador falar aquilo, fazer aquela colocação, enfim, porque o cara está com o microfone na mão, você já acha, é Deus purinho, está falando comigo, é isso. Se ele soltar ainda uma rajada de línguas, e no final vem aqui na frente, que vai ter uma oração forte, você até treme, você fala, meu Deus, é muito poder. É muito poder. Irmão, sério mesmo? Sério, irmão, com todo respeito, é muita loucura, irmão. É muita loucura, irmão. É muita loucura. Concorda comigo que isso não é ser crente? Crente mesmo, irmão. Qual que é a atitude então de um crente, pastor? É como está registrado aqui, irmão, no livro de Atos, é o famoso povo de Bereia. É desse jeito aqui, irmão. Eles ouviam a palavra, mas eles conheciam a palavra. Eles não eram levados por uma eloquência, por uma loucura, por uma retórica bonita, não. Eles chegavam em casa e meditavam. Peraí, o texto diz isso? Peraí, isso aqui tem colocação mesmo? Faz sentido? Eles confirmavam aquilo que era pregado. Eles confirmavam aquilo que o texto dizia. Sabe, irmão, naquela época, o povo já não saía abraçando tudo. Aí, pleno ano de 2026, você metendo essa? Está de brincadeira, né? Não acredito não, Charlene, não acredito, não é verdade não. Precisamos ser mais maduros, irmãos, mais maduros. Isso é ter uma identidade no Senhor. Apenas traz à memória, quantas vezes você está certo do que você tem que fazer, você já está certo, convicto, aí chega uma voz e diz, será que é a hora? Será mesmo que você está preparado para isso? Será que esse é o tempo? Não. Será que vai ser com esse movimento político, movimento econômico? Será que agora que é a hora mesmo? Será que esse é o momento de você dar esse passo? Sabe, irmãos, eu entendo que são essas fases que são os mergulhos que o Naamã tem que dar. São 7 mergulhos, irmão, que você tem que dar e romper até o milagre chegar. Até a resposta se cumprir, até o propósito se estabelecer. É quando você vence cada um desses obstáculos, cada uma dessas vozes, irmão. A cura, a resposta, aquilo que a gente tanto quer, ele aparece através da nossa fé. É da nossa persistência em confiar. Repete essa palavra, persistência. É através da nossa fé, irmão. Perseverança. O romper chega para o Naamã, é a partir da fé que ele tem. E persistência em não ser somente no primeiro mergulho. Eram 7.
Então vão ser 7. Mas muita gente está como? Está como, pastor? Para no terceiro. Para no terceiro, a terceira voz. A terceira voz que vem contra já para. Ah, mas está todo mundo dizendo contra. Oxe, como assim vou continuar? Para de ficar nesse mimimi. Ah, ninguém me encoraja. Você já é homem, irmão. Você já é mulher já. Para com isso. Para com isso. Você não tem seu tempo de joelho? Não tem seu tempo de discernimento com o Senhor? Não basta a palavra dele? Não basta a forma como ele te tirou daquele quarto? É que também às vezes eu estou falando com gente que nem tem o tempo de quarto, né? Aleluia. Mas o apóstolo Paulo, ele continua vendo todo esse alerta que os caras estavam dando. Não vai para Jerusalém, vai dar ruim. E sabe o que é mais interessante nesse texto, irmão? Os caras não eram pessoas aleatórias, não. Não eram os ímpios, uns doidos da rua. Não, irmão, o alerta veio em meio dos crentes. Era dos crentes, os discípulos. Eram os discípulos que estavam dizendo para Paulo: Paulo, não deve ir. E Paulo mostra que antes dele ouvir homens, ele está sabendo o que Deus está falando com ele. Ele se relaciona com o Senhor. Antes de ter o tempo de mesa com os irmãos, isso é maravilhoso. Ele tem o seu tempo com o Senhor. Ele sabe o que o Senhor está falando para ele. Aquilo que os homens não estão falando é aquilo que Deus está falando com ele. Aquilo que ele está vivendo. Por isso que muitas vezes, irmão, um homem de fé vai ser visto como um homem teimoso. Um homem cabeça dura. Um homem insistente. Mas na real o nome disso só é um homem de fé. Um homem de confiança. Um homem que está convicto nas coisas ainda que ele não está vendo, mas ele tem a certeza que são as necessárias, são as importantes para fazer, e por isso ele faz, mesmo muitas vezes sem entender, mas ele faz, porque ele tem um relacionamento e uma intimidade com o Senhor, que o capacita a cada dia, que o motiva a cada dia. Por mais que as vozes estão tentando desanimar, esse tempo de secreto que ele tem com o Senhor, está o empoderando, está o deixando mais forte, mais dedicado, com mais vontade, com mais garra. E as vozes da rua não conseguem parar esse cara, não conseguem parar. Sabe, irmão, entenda isso em nome de Jesus. Deus, ele não busca os preparados, ele quer os obedientes, os sensíveis a ouvir a voz dele. Não adianta ficar querendo que Deus usa sendo um medroso. Seja ousado no Senhor, confie na palavra do Senhor, confie, aquele que te chamou é fiel para sustentar, tem uma identidade no Senhor, para de toda hora mudar, toda hora fica, sabe? Um que chega com uma palavrinha bonita para você, você já muda. Vou fazer isso agora vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo. Isso é coisa de pessoas imaturas. Temos muitos jovens aqui, mas jovens que estão crescendo, construindo. É normal. Hoje eu quero ser médico, amanhã advogado. Depois, semana que vem, você vê que o cara entrou na faculdade de educação física. É assim, ele tá construindo. Mas você, irmão, não dá para viver uma vida assim. Não dá. Cada um que chega e conta um testemunho, você fala: não, eu vou copiar isso. Não, eu vou fazer isso. Não, está dando certo lá na casa da irmã. Eu vou fazer igual. Não! Faz o que Deus está falando para você. Antes de escolher o método, de escolher a ferramenta, o case que está dando certo na casa do outro, confia no Senhor que faz as coisas acontecer, irmão. Confia. Tem um relacionamento com Ele. Um tempo de mesa com Ele. De joelho. Um tempo preparado com o Senhor. Paulo deixa bem claro, antes de ouvir as palavras, as revelações da rua, irmão, ele tinha um tempo de secreto, de relacionamento com o Senhor, irmão. Com o Senhor. Ele não vai para receber, ele vai para ter a confirmação daquilo que Deus chamou ele para fazer, irmão. Confirmação. Por isso que ele diz aqui no versículo 13, o que vocês estão fazendo? Como assim? Vocês querem partir o meu coração? Vocês querem me deixar triste? Vocês estão querendo que eu abandone o meu plano? O meu propósito? Vocês estão querendo que eu desista daquilo que Deus me chamou? Pela emoção, pelo medo? Ô Ágabo, pela dor? Você acha que a dor vai fazer eu parar? Você acha que o medo de ser preso vai fazer eu parar? Você acha que o medo de perder vai fazer eu parar? Ele continua: eu estou pronto. Se morrer,
Eu estou indo para morrer em nome do Senhor. Eu sei o Deus que me chamou, irmão. É o que Paulo fala. É o que Paulo fala. Ele tinha uma identidade firmada. Paulo aqui, igreja, ele está deixando muito claro: eu não me movo por conveniência. Eu não me movo por segurança, por regalias, por presentes, por conforto. Eu me movo por propósito. Ele me chama para isso. Ele está me levando para isso. Ele me chamou para viver isso. Eu vou. Eu não vou trocar pela segurança, pelo conforto, pelo receio. Pode acontecer o que for, eu não vou fugir. Paulo está dizendo: eu não vou correr. Eu não vou desistir. Vamos para Jerusalém. Quem vem junto? É isso que ele fala. Quem vem junto? Eu vou viver isso. E esse texto lembra para a gente, irmão, uma mesa que Jesus está com seus discípulos, e ali Jesus, trocando ideia com os caras, ele fala: irmãos, vou ser levado, está chegando a hora que eu vou ser crucificado, mas fiquem de boa, porque eu vou voltar, muito em breve eu vou voltar. E aí os caras estão como? Está amarrado, não vai, só se matar cada um de nós aqui, a gente não deixa, ninguém vai relar em você, Jesus. O Pedro vai falar: eu não permito, eu não deixo, mas tem que me matar primeiro para te pegar. E Jesus diz: sai daqui, Satanás. Você está querendo impedir eu de viver aquilo que o Pai me chamou? Você está querendo impedir de eu viver o meu propósito? O meu chamado? Como assim? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o propósito que eu tenho. Eu sei o fardo, a cruz que eu fui chamado para carregar. Eu sei, eu tenho relacionamento, eu tenho direções. Eu não sou um cara que fica pegando atalho. Eu não sou um cara que estou sendo levado por aquilo que estão falando. Eu tenho um relacionamento da fonte. Eu me relaciono. Porque é Ele que me dá força quando eu não tenho força. É Ele que me dá vigor quando eu não tenho vigor. É Ele que restaura a minha alegria, a minha paz. Então é nele que eu estou buscando todos os dias. Como assim você quer me tirar daquilo que Ele está me chamando? Você acha que eu vou confiar no que vocês estão falando? Vocês não seguram o rojão. Jesus não falou para Pedro, mas é como falar: irmão, você acha que eu vou confiar em você, louco? Daqui a pouco você vai me negar 3 vezes. Daqui a pouco, lindo, eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim, não dá para ser assim. Sabe, irmãos, precisamos ter a nossa fé firmada no Senhor e a nossa identidade, entendendo quem somos. E essa é a minha oração, que a gente venha sair a partir de hoje com mais convicção deste senso de propósito, deste senso de chamado. Jesus com o Pai era: Senhor, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas diante das vozes, ele estava igual Paulo: não vou ser levado pelas vozes, não vou ser levado por aquilo que estão falando, eu não vou pegar as facilidades, não, eu não vou ir por essa rota alternativa. Sabe o triste dessa manhã, irmão? É que muitos aqui ama pegar um atalho, ama catar uma rotinha alternativa, irmão, ama, e é muito provável que por isso as coisas estão como estão. Por isso, porque quem pega muito atalho, irmão, encurta os processos, e são os processos que nos capacita para viver o romper. São os processos que nos capacita para viver a nova estação. E muita gente está encurtando isso. O tempo de preparo, o tempo de amadurecimento. Evangelho não é sobre facilidade, irmão. Evangelho não é sobre conforto. Evangelho é sobre responsabilidade. Por favor, não fuja das suas. Como servo do Senhor, como discípulo do Senhor. Não fuja das suas. Semana que vem a mensagem continua sobre isso. Sobre responsabilidade que a gente tem como cristão, como corpo, como num coletivo. Mas antes da gente chegar nessa palavra do domingo que vem de responsabilidade, a gente antes precisa entender quem somos. Antes de saber o que eu tenho que fazer, eu primeiro preciso saber quem eu sou, qual a identidade que eu tenho. Ela precisa estar firmada no Senhor, irmão. Senão eu faço as coisas de uma forma muito ativista. Só vou fazendo, mas não sei para quê, por quê, para quê.
E eu só sou um ativista. Eu não estou entendendo, porque eu ainda não sou. Eu apenas entrego o meu braço. Quantas pessoas não vivem assim? Não são filhos, mas entregam o seu tempo, porque só trabalha, mas não se relaciona com o Pai. Só trabalha, só está numa escala, não falta em um culto, mas não se relaciona com Ele. Não se relaciona. Irmãos, em nome de Jesus, tenha discernimento no Senhor. Mas pastor, o que você está falando? Eu não devo escutar as pessoas? Não, irmão, claro que você deve. Mas antes, principalmente, busque escutar o Senhor. Fale com o Senhor. Busque a resposta no Senhor. Mas eu posso te falar uma verdade que machuca muito, irmão? Não espera receber a resposta de Deus se você investe mais tempo falando com o seu irmão, com o seu amigo, dos problemas, das situações, querendo uma ajuda ou uma validação, do que passando com o Senhor no joelho no quarto. Não espera. Não espera ter esse discernimento, receber essa renovação, essa força, se você passa mais tempo pedindo oração por irmão, do que indo lá e orando, conversando com o Senhor, tendo um tempo, buscando ter esse tempo. Irmão, vivendo assim não vai rolar, não vai dar, sempre vai ser paralisado, ou influenciado, a ir para uma outra rota, e nunca para aquilo que deve ser feito, porque não estamos fundamentados numa verdade que mantém firme no propósito. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não foi um cara hipócrita, sabe, irmão? Aquele negócio, faz o que eu falo, mas não precisa seguir o que eu faço. Não, irmão, longe disso. Essa decisão de Paulo em Atos é o que o capacita a chegar um dia e dizer lá para os irmãos da Galácia, Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim, eu vou para onde eu tenho que estar, para onde Ele está me levando, não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim, eu vivo aquilo que Ele quer de mim, eu estou fazendo aquilo que Ele me chama, não é sobre a minha vontade, o meu conforto, não tem vez, eu morri, eu fui crucificado com Ele lá naquela cruz, quando eu nasci de novo, agora não tem mais a vontade do velho homem, não tem, às vezes ele quer se levantar, mas não tem vez, é Cristo que vive em mim, e Ele me chama a viver isso, então eu vou, da mesma forma, irmãos, um dia Ele vai falar, para os irmãos de Corinto, isso aqui a gente falou bastante na quinta-feira, a gente trocou essa ideia, 1 Coríntios 15:19, que o apóstolo Paulo disse, se a esperança do crente tiver somente nas coisas dessa terra, são dos maiores miseráveis do mundo, é o que ele está falando, irmão, o apóstolo Paulo tinha honra, tinha prestígio, tinha dinheiro, tinha uma história, foi criado aos pés de Gamaliel, não era qualquer cara, ele não era qualquer cara, e ele abre mão de tudo isso, se torna perseguido por esse povo, abre mão de tudo, irmão, para viver o Evangelho. Certa vez ele diz, eu vivo como se fosse a escória do mundo, mas é em amor, a uma verdade. A promessa do Evangelho, irmão, é sobre uma vida eterna, não é, irmão, sobre as coisas dessa terra. Se a gente busca o Senhor somente para se dar bem aqui, somos dos mais miseráveis, porque muitos não vão viver as recompensas aqui, não vão. A principal recompensa, aliás, não é aqui, é a eternidade com Ele. Esse é o apóstolo Paulo, que ele viveu isso, a história, as viagens dele, ele teve tudo isso para ele escrever para as igrejas. Para a igreja lá de Filipos, Filipenses 1:21, é o que nós lemos no texto de Atos, é o que ele falou lá para os irmãos, quando falaram, não vai que você vai morrer, é o Filipenses 1:21, irmão, viver é Cristo, morrer é lucro, eu estou pronto, não foi um hipócrita, irmão, ele viveu essas recomendações,
Ele descobriu algo que valia a pena morrer. Naquele caminho de Damasco, quando os olhos foram abertos desse homem, ele descobriu algo, irmãos, que valia a pena morrer. Valia a pena. E ele preferiu, decidiu largar tudo e viver em cima dessa verdade, do que passar uma vida inteira no conforto, na segurança, se apoiando em mentiras, em enganos. Tudo isso nos mostra, irmãos, que as cartas paulinas que nós temos na Nova Aliança não são somente palavras, conselhos para um povo. Irmãos, são verdades que um homem cheio de fé viveu. Ele viveu e ele passou para uma igreja. Acredite, confiem. Esse apóstolo Paulo, o romano, um homem de prestígio, sabe, irmãos, ele foi o cara que foi não só perseguido, mas preso pelos romanos, decapitado em Roma, tudo isso por uma verdade. Sabe, igreja, chega de viver na defensiva, meu irmão, chega de viver com esse medo, com essa insegurança, sempre sendo levado pelas vozes de um, do outro. Para, irmão, tenha mais convicção do seu propósito, tenha mais convicção do seu chamado, da sua identidade no Senhor. Saiba, cada um de nós somos chamados para viver um tempo exatamente como esse, meu irmão. Exatamente como esse. Éramos para estar onde estamos. Que venhamos buscar as respostas para cada momento da forma assertiva agora. Porque estamos no lugar certo. Estamos vivendo no tempo certo. Então agora é saber a resposta que eu preciso dar. Que a partir de hoje a gente venha ter um desejo em comum como igreja. Qual, pastor? De clamar a Deus dizendo: Senhor, revela a nós a tua vontade. Queremos te conhecer mais. Aumente, Senhor, a nossa fé. Derrama mais do teu Espírito em nós. Eis-nos aqui, queremos ser usados, sim, mas nos revela a tua vontade. Nos revela, Senhor. Corrija hoje, meus irmãos, algumas petições suas diante de Deus. Corrija hoje, porque às vezes você tem pedido coisas erradas, coisas que vão na contramão daquilo que Ele te chamou para ser, coisas que estão na contramão daquilo que Ele te chamou para fazer. E aí é como diz a carta do Tiago, irmão, capítulo 4, versículo 3, vocês pedem muito, mas pedem mal, e por pedir mal, não recebem. E esse versículo é poderoso, irmãos. É poderoso, porque a gente não recebe, porque a gente pede mal. Mal. Por não saber quem somos e o que temos que fazer, pedimos coisas nada a ver. Nada a ver. Não está compatível. Não está alinhado com o propósito, com o chamado. Que a partir de hoje a gente venha mudar isso em nome de Jesus, irmão. Que a partir de hoje a gente venha buscar: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres de mim? O que eu tenho que fazer nesse tempo? Senhor, eis-me aqui, as minhas mãos, os meus contatos, o meu trabalho. Eis-me aqui do jeito que o Senhor criou, do jeito que o Senhor me formou. Senhor, o que tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Me usa, estou disponível. Estou disponível. Para a gente conseguir, irmão, finalizar, entenda. O apóstolo Paulo, esse apóstolo dos gentios, foi um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Saiba que ele teve uma vida muito sofrida, irmãos. Muito sofrida. Diferente do que você possa achar, esse mundo encantado do Evangelho, onde você acha que tudo dá certo, que é tudo bom. Apóstolos vivendo o melhor dessa terra. Não foi o que esses caras viveram. Não foi. Viveu uma vida muito sofrida. Mas as suas palavras, irmãos, as cartas paulinas são maravilhosas. São sempre de esperança. Dizendo: alegrai-vos, irmãos. Alegrai-vos. O cara estava vivendo tudo ruim, irmão. Estava dando tudo errado. E ele dizia: alegrai-vos, meus irmãos. Teve uma vida com muita renúncia? Teve. Com muitas restrições? Sim. Mas as palavras dele eram:
Fiquem tranquilos, eu tudo posso naquele que me fortalece. Fiquem tranquilos, Ele está me guardando. Não se preocupem, mantenham a fé de vocês firmes. Ele está guardando. Aquele que me chamou tem me sustentado todos os dias. Não se preocupem comigo. Essas são as palavras desse homem, não é palavra de reclamação, irmão. Ele está sempre dizendo: cara, eu consigo suportar, eu consigo aguentar, tudo eu resisto no Senhor, o meu Deus. Nada vai me tirar do prumo, nada vai me fazer desanimar, nada vai me fazer jogar a toalha. Não! As palavras finais desse cara, irmão, preso em Roma, foi dizendo para uma igreja. O lindo texto de Filipenses 1:21. Estou certo que aquele que começou, o cara preso, ele está falando para uma igreja, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ele está falando isso para uma igreja, irmãos. Ele está falando isso para uma igreja, o cara está preso. O cara que tinha tudo, que pessoas naturais podem achar que é o máximo, o suprassumo dessa vida, ele largou tudo isso. E ele está dizendo: eu estou certo, aquele que começou lá atrás, para ele foi ali, no caminho de Damasco. E ele renunciou, entendeu que o evangelho vem do jeito que você está. Ei Paulo, sou eu, mas vem cá, tenho que tirar umas coisas, não dá para ser assim. Ele entendeu isso, e ele abriu mão de tudo isso, pelo evangelho. Ele viveu o chamado dele, e ele disse: eu estou certo, que aquele que começou, aquele que me encontrou, ele é fiel. Então alegrem-se, igrejas, alegrem-se, descansem no Senhor, confiem no Senhor, não desanimem, não é fácil. Ele nunca falou que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco, irmão. Então confie. Muitos podem abandonar, muitos não vão acreditar em você mesmo, mas aquele que chamou, irmão, é fiel. Ele é fiel, meu irmão. Sabe, irmãos, Ele tem visto as lágrimas que você tem jogado que tem escorrido do seu rosto. Ele tem visto as injustiças que você tem passado. Ele tem visto as necessidades que muitas vezes você tem suportado. Sabe, não ache que Ele esqueceu de você. Não ache. Mas a questão busque entender o porquê. O porquê. Pastor, eu não sei. Sabe, irmão, talvez o propósito o nome dele ser glorificado em meio a essa tragédia que eu sei que é difícil passar por dificuldade. Você se manter um homem fiel, uma mulher fiel, sorrindo, alegre, cheio de motivo para desistir, para largar, para abandonar, para reclamar, mas você está: louvado é o nome do Senhor. Alegrem-se, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha casa. Tenho sonhado, queria estar tão longe, mas ao mesmo tempo eu vejo que o cuidado dele está tão perto. E eu estou feliz em saber que os dias estão passando e eu não estou me perdendo. Posso não ter tudo que eu quero, que eu gostaria, mas uma coisa eu tenho. Como nós falamos na quinta-feira, eu estou feliz de não estar envergonhando o nome do Senhor. Eu estou feliz dele ter me encontrado e eu não estar escarnecendo o nome dele, o trocando, negociando por aquilo que o mundo pode dar. Eu estou deixando uma história. Talvez o meu filho não vai ter uma casa, um carro, a melhor faculdade, porque não foi a minha realidade, mas ele vai ter um pai de fé, um pai que não desistiu, que não negociou, um pai de honra, um pai de relacionamento com o Senhor. Um pai que ele vai se lembrar e um dia ele vai dizer: não teve o melhor, mas ele teve algo que muitas pessoas nunca experimentou, que foi a presença do Senhor. O descanso em saber que o Senhor cuidava de tudo, e cuidou. Estamos aqui vivos, prosseguindo, glorificando o nome dEle, não se perdeu. Até o fim se manteve um homem fiel, uma mulher fiel. Entenda o seu propósito, meu irmão. Entende e busque a cada dia, Senhor, o porquê. Só me mostra, Senhor, para quê? Eis-me aqui. Eu não quero reclamar, eu não quero desistir, eu não quero ser uma criança mimada,
Não. Eu quero ser encontrado como um obreiro justo e fiel, resiliente. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero glorificar o Senhor nessa área, nessa estação, dessa forma. Muita gente fala que a alternativa seria eu fazer isso, aquilo, mas o Senhor não tem falado isso no meu coração. Então eu vou ficar. Eu vou ficar e eu quero, Senhor, glorificar o Teu nome ficando, confiando, entendendo que é o Senhor falando comigo. E claro, irmãos, cuidado, porque muitas vezes é o Senhor falando através de pessoas. Por quê? Porque você não fala com Ele, como é que Ele vai falar? Você não tem tempo com Ele, como é que Ele vai? Porque Ele te ama tanto, que Ele fala, vamos lá, fala lá com aquele irmão lá para ele acordar para a vida, que aquilo ali não é para ele não. Fala ali para ela, que aquele ali é um atribulado, não é para se relacionar. Aí não pegue uma palavra como essa para falar, não, o pastor falou para eu ser insistente, cabeça dura. Pessoa de fé, uma pessoa de fé tem relacionamento com o Senhor, tem tempo com o Senhor, tem espaço para ouvir a voz do Senhor, tem ambiente preparado, com os ruídos silenciados, para ouvir, estar sensível àquilo que o Senhor está falando. E não é orgulhoso, sabe ouvir o não, não vai, não quero. Saiba entender que o não também é uma atitude de amor. Amém? Queria só que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Queria que você, nessa manhã, falasse agora com o Senhor. Sabe, o meu desejo, irmãos, é que o Senhor venha encontrar homens e mulheres aqui essa manhã. Que você venha receber, em nome de Jesus, uma renovação da sua identidade de filho, a sua identidade de servo, a sua identidade de cooperador dessa maravilhosa obra que nós somos chamados a viver. Eu oro para que todas as vozes que têm te enganado, todas as vozes que têm te paralisado, sejam silenciadas agora em nome de Jesus, meu irmão. Que a voz da inveja, que a voz da comparação, que a voz do desânimo acabe agora em nome de Jesus, meu irmão. Que todo flerte que você possa ter com a depressão, que todo flerte com a ansiedade desenfreada, que todo desequilíbrio, que todo espírito de suicídio seja repreendido agora, em nome de Jesus. Você foi criado, chamado para ser um filho amado, que glorifica o nome do teu Pai. Eu creio, irmãos, que pela fé é chegado esse novo tempo, um novo tempo onde uma nova história vai ser escrita para a honra e glória do nome do Senhor, irmãos. Um tempo onde filhos vão se parecer mais com o seu pai, onde filhos vão se relacionar mais com o Pai, onde filhos entendem e têm o prazer de viver a vontade exclusivamente do Pai. Que seja esse tempo, irmãos, um tempo de amadurecimento, de responsabilidade, um tempo de compromisso, em nome de Jesus. Que a partir de hoje você venha se levantar com uma nova identidade, dizendo: Deus, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, conte comigo, Senhor. O ano é de 2026, Pai, eu estou aqui, esse é o trabalho que eu tenho, essa é a igreja que eu sirvo, essa é a rua que eu moro, esses são os canais que eu tenho, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor é tão maravilhoso, eu sou tão pequeno, mas eu estou disponível, Senhor. Eu estou disponível, eu sei que o Senhor me chamou, eu sei, Pai, que o Senhor quer usar as minhas mãos, a minha boca, os meus recursos, os meus talentos, tudo que eu tenho é teu, Senhor, e é para o Senhor, em nome de Jesus, aleluia.